Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Varzão e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre armadilhas para RPG. Vem comigo! Já vai deixando seu like nesse vídeo e se caso você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva e assine o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui. Aqui embaixo na descrição eu estou deixando o nosso link da Amazon com várias ofertas de RPG. Dá uma conferidinha nesse link que se você comprar por ele, você ajuda muito o nosso canal. Um dos principais ingredientes na hora de se criar uma dungeon são as armadilhas. E nesse vídeo vou te dar algumas dicas de como criar armadilhas bacanas e funcionais para o seu RPG. E quando eu digo armadilhas, eu não quero necessariamente só dizer essas armadilhas mais tradicionais. Eu penso, na verdade, de modo geral, em desafios para poder parar o progresso ou desacelerar o progresso dos jogadores. Beleza, mas quais são as vantagens de se utilizar armadilhas no RPG? Primeiro, que esse tipo de desafio serve para dar uma diversificada no seu jogo, para que os desafios principais não sejam apenas os combates, por exemplo. E você ainda pode combinar essas armadilhas com quebra-cabeças para dar uma dificuldade um pouco maior, e assim os jogadores podem até se sentir mais desafiados a resolver essa armadilha de uma maneira mais criativa, não necessariamente com um simples teste, como geralmente acontece. Por exemplo, em vez de você criar uma armadilha tradicional e o ladino do grupo ir lá e desativar ela com um teste utilizando o kit de ladinagem, que é o que geralmente se faz, você anexa a essa armadilha algum tipo de quebra-cabeça para o grupo resolver. Dessa forma, a armadilha pode ser resolvida de uma outra maneira que não a desativação tradicional, digamos assim. Por exemplo aqui, uma piscina de ácido que vai enchendo e o grupo está na parte mais alta e nessa parte mais alta tem um tipo de quebra-cabeça para fazer o progresso do ácido parar. Então, você pode dar a opção do grupo resolver de maneira tradicional, né, com o kit de ladinagem, desativar a armadilha de maneira comum, com um teste no caso, ou simplesmente os jogadores podem resolver o quebra-cabeça para desativar essa armadilha. Outra coisa bacana das armadilhas é que elas podem gerar um pouco mais de tensão para o jogo, principalmente quando os jogadores estão com poucos recursos, já depois de uma grande batalha, por exemplo, e já mais cansados, mais machucados. Aqui, ela representa um perigo real para os personagens. Às vezes, colocar, por exemplo, uma armadilha na saída de uma dungeon. O grupo vai, elimina a ameaça maior, acredita que terminou, mas na saída eles precisam resolver algumas armadilhas para que o grupo consiga sair daquele local são e salvo, digamos assim. Tem uma aventura que faz isso de maneira muito interessante, que é a Casa da Morte, que é a primeira parte da Maldição de Strahd. Quem jogou sabe do que eu estou falando. Eu não vou dar mais detalhe para não dar spoiler para quem não jogou ela ainda, mas tem muito a ver com essa questão de, depois do problema maior estar resolvido, o grupo ainda encontra outros desafios até conseguir sair do local. E claro, obviamente, a primeira coisa a se escolher quando se vai fazer uma armadilha é qual é o local que essa armadilha vai estar. Seja numa dungeon, seja num item cobiçado que o grupo precisa tirar, por exemplo, de um determinado pedestal, ou quem sabe numa floresta, ou até mesmo num acampamento inimigo. Então você tem que pensar no local que vai utilizar essa armadilha. Depois que você escolhe o local, você tem que pensar em qual o estilo da sua armadilha. O livro do mestre do D&D, 5ª edição, traz as armadilhas divididas em duas categorias, que seriam as armadilhas mecânicas e as armadilhas mágicas. Mas eu costumo ir um pouco além disso. Em vez de eu classificar como duas maneiras, eu classifico como 4, que seriam as armadilhas mecânicas, as armadilhas mágicas, essas duas como no livro, as armadilhas naturais e as armadilhas vivas. Tá, mas o que cada uma dessas armadilhas são? O primeiro estilo, que são as armadilhas mecânicas, são aquelas armadilhas mais tradicionais que a gente costuma ver em filmes de aventura como Indiana Jones, por exemplo. Basicamente são mecanismos que, depois de ativados, têm uma determinada função que visa prejudicar o grupo. Então a gente tem o fosso de espinhos, saídas de gases tóxicos, venenosos ou até mesmo paralisantes, gases de sono, seteiras em paredes, pêndulos com lâminas, cordas com sino para servir de alarme, esse tipo de coisa. Outro lugar que você pode encontrar essas armadilhas de uma maneira muito legal é na cripta do Mortal Kombat 11. Para quem costuma jogar Mortal Kombat, lembra que na parte da cripta, diversos locais têm armadilhas como essas de RPG. Você pode utilizar elas como inspiração para fazer as suas. Como eu disse, filmes de aventura como o próprio Indiana Jones, quem não se lembra da grande bola de pedra rolando atrás dele? Então essas são as armadilhas mecânicas, que são aquelas mais tradicionais. O segundo lugar são as armadilhas mágicas, que também são muito comuns. São aquelas armadilhas, por exemplo, de teletransporte, bolas de fogo, mísseis mágicos.
itens chamativos, mas que tem algum tipo de maldição, esse tipo de coisa. E agora são os dois estilos que eu considero como armadilha, mas que não necessariamente são armadilhas de verdade. Mas por que eu classifico como armadilhas? Porque você pode trabalhar da mesma maneira que uma armadilha comum. No caso, são as armadilhas naturais, que são aquelas do ambiente mesmo, são da natureza, digamos assim. Por exemplo, um poço de piche, um local com areia movediça, charcos de pântano que o personagem pode ficar preso, enrolado, esse tipo de coisa. Uma parte solta de algum penhasco, um fungo que ao ser pisado pode liberar algum tipo de esporo venenoso. Mesmo que não seja uma armadilha propriamente dita, você pode pensar nesses desafios da mesma maneira que uma armadilha tradicional do livro de RPG. E a última categoria dessas 4 são as armadilhas vivas, que não necessariamente são armadilhas, da mesma maneira que a anterior, mas que de alguma forma é algum tipo de mecanismo, digamos assim, que vai ter alguma função em atrapalhar o grupo. Então aqui a gente pode pensar um túnel cheio de teia de aranha, um local onde o grupo possa cair dentro de um cubo gelatinoso, algum tipo de criatura oculta. Você pode pensar aqui, por exemplo, aqueles estranguladores de pedra, que eles ficam escondidos no meio dos estalactites, ou até mesmo os mímicos, você pode trabalhar de alguma maneira nesse sentido. Mas eu acho que o principal exemplo mesmo seriam as teias de aranha e os cubos gelatinosos, que são criaturas, no caso, principalmente o cubo gelatinoso, é uma criatura mesmo, mas ele pode ser utilizado como armadilha. Você pode fazer um fosso com o cubo gelatinoso, em vez de botar, por exemplo, os espinhos ou as estacas. Você pode, inclusive, misturar mais de uma categoria dessas. Por exemplo, imagina comigo um corredor polido na diagonal e que o grupo, ao pisar nesse corredor, talvez um alçapão, alguma coisa desse sentido, quando o grupo pisa, o grupo escorrega, não tendo como sair, não tendo como se segurar, e cai numa teia de aranha. Pronto, é uma armadilha, mas você utilizou a parte mecânica e a parte viva ou natural, digamos assim. Em vez de você fazer um piso falso que embaixo tenham as estacas tradicionais, você pode botar o cubo gelatinoso. Ou quem sabe, numa determinada dungeon, a população daquele local, seja goblin ou, sei lá, kobold, qualquer coisa do tipo, em vez deles fazerem uma armadilha tradicional na frente, algo que envolveria mais conhecimento de mecanismo, esse tipo de coisa, eles podem simplesmente plantar alguns fungos ali na frente, alguns fungos venenosos, que o grupo, sem ver, vai passar, vai estourar aqueles fungos, vão liberar alguns esporos venenosos no ar, e o grupo vai inalar aquilo ali, e daí você bota o efeito que você quer que tenha na armadilha. Tá vendo? Não precisa ser necessariamente um mecanismo. Aqui uma coisa interessante é que algumas classes vão ter mais facilidades em trabalhar com alguns tipos de armadilha, seja para construí-las ou para desarmá-las. A armadilha tradicional, obviamente, a gente sempre pensa no ladino. Mas, por exemplo, as armadilhas arcanas, as armadilhas mágicas, as classes como mago, feiticeiro, druida, clérigo, eles têm mais vantagens nesses tipos de armadilha. Então você tem que considerar isso. Mesma coisa para essas armadilhas mais naturais. Digamos que o ranger ou o druida tem mais vantagens, porque como tem mais ligação com a natureza, eles teriam mais facilidade para tanto detectar quanto desarmar ou até mesmo produzir essas armadilhas. Permita que os jogadores possam desarmar ou evitar essas armadilhas através de decisões inteligentes deles mesmos, não necessariamente só com aquele teste tradicional. Mais uma dica interessante aqui: quando for pensar numa armadilha, pensa qual é o vínculo daquela armadilha com o local em que ela está. Qual é o sentido daquela armadilha para aquele local? Assim, ela fica mais integrada ao ambiente, ela parece mais verdade. Não parece simplesmente um desafio que o mestre tirou de um livro de RPG e jogou ali para o grupo passar por aquele trabalho. Não. Se você pensar qual é a relação dessa armadilha com o local em que ela está, ela vai fazer mais sentido e vai ser mais verossímil. O grupo vai entender aquilo com mais verdade, digamos assim. Dessa maneira, ela não vai parecer simplesmente um desafio aleatório que você colocou ali só para parar o progresso dos jogadores. Então pensa assim: que tipo de criatura que vive nesse local e pode ter construído essa armadilha? Qual a origem dessa armadilha? Ela está ali há quanto tempo? Quem que confeccionou? Ou ela é uma armadilha natural? Como ela foi parar ali? Esse tipo de coisa. Armadilhas que são ligadas ao lore do local que elas estão conectadas à história daquele cenário, elas tornam a experiência dos jogadores mais imersiva e mais interessante. Mais um toque que eu te dou é: qual a função da armadilha? Não necessariamente a sua armadilha tem que ter como função
matar os personagens dos jogadores. A gente pode pensar em 3 objetivos principais. O primeiro seria matar os personagens, como eu falei. O segundo seria atrasar o progresso dos jogadores ou dos personagens. E o terceiro seria capturar ou afastar os personagens. Tá vendo como faz mais sentido do que simplesmente botar uma armadilha para matar o personagem do jogador? Às vezes, aquela população de Goblin que vive numa caverna, ela não quer matar ninguém. Ela simplesmente quer que tenha um aviso para ela saber quando tem um invasor chegando, ou quer que os invasores se afastem do local. Ou às vezes a armadilha está ali por um motivo de caça, não necessariamente para pegar o grupo. Às vezes é uma armadilha de laço que foi confeccionada visando capturar um alimento, mas o grupo caiu. Então tá vendo como ela não precisa ser sempre uma armadilha mortal? Dessa maneira, as armadilhas podem causar diversas consequências diferentes. Por exemplo, capturar os jogadores, como eu falei, separar o grupo, atrasar o progresso do grupo, simplesmente atrapalhar às vezes, avisar os habitantes daquele local da presença de invasores. Outra coisa bacana, dê para os jogadores algumas dicas de que existe algo de diferente naquele local. Seja algumas marcas de fogo no chão, por exemplo, se for uma armadilha de bola de fogo, ou quem sabe uma corrente de ar que sai de uma parede e o grupo percebe que ela tem algum tipo de furo. Isso vai aumentar mais a tensão do grupo. Por quê? Porque eles vão imaginar que pode ter uma armadilha ali, mas eles não vão saber se essa armadilha funciona ou não. E esse ponto de deixar pistas para os jogadores, ele acaba fazendo com que o desafio ele seja mais justo, porque o personagem não vai simplesmente cair numa armadilha. Principalmente se os jogadores falaram para você que eles estão andando de maneira cautelosa ou de maneira investigativa. Então, se eles estão aptos a encontrarem alguma coisa, quer dizer que você pode dar algum tipo de pista dessa armadilha. Outra coisa que você deve pensar é qual o nível de desafio dessa armadilha. Veja bem, as armadilhas, elas precisam ser perigosas, mas elas não devem ser impossíveis de ser superadas. Deixa ela desafiadora, mas que o grupo tenha chance de quebrar esse desafio. Então, ajusta sempre as suas armadilhas de acordo com o nível dos personagens dos jogadores. Voltando ao D&D, no livro do mestre ele divide isso de 3 formas, que são as armadilhas inconvenientes, as armadilhas perigosas e as armadilhas mortais. As inconvenientes são aquelas que não chegam a representar um perigo real para o grupo, mas que elas têm o objetivo de atrapalhar, às vezes atrasar, às vezes fazer o grupo se perder. E os personagens vão sobreviver independente do que aconteça com essa armadilha, porque ela só tem o objetivo de atrapalhar mesmo. As armadilhas perigosas, que é a segunda categoria, são aquelas que já representam um pouco mais de perigo para o grupo, principalmente se esse grupo está desgastado de alguma batalha anterior, às vezes com poucos recursos, às vezes com poucos pontos de vida e não deu tempo de fazer um descanso. Aí, esse tipo de armadilha pode ser um desafio muito perigoso, mas ainda assim, mesmo tendo potencial extremamente prejudicial para o grupo, ainda pode ser solucionada e o grupo pode passar ela sem ter baixas nos personagens. E o terceiro tópico são as armadilhas mortais. Essas aqui sim, essas aqui realmente representam perigo total para os personagens. Elas exigem cautela, tanto para os jogadores na hora de desvendar ou desativar a armadilha, quanto para você na hora de confeccionar ela. Então, se você pretende usar esse tipo de armadilha, pensa bem de que maneira você vai utilizar para que ela seja justa, justamente para não frustrar os seus jogadores com um desafio muito impossível. E o último ponto que eu quero tratar é: evite o excesso. As armadilhas demais podem deixar o jogo atravancado, até meio cansativo e frustrante mesmo. Então usa as armadilhas com moderação, sempre pensando bem no momento que vai ser utilizado, qual a função dessa armadilha e se realmente aquele local precisa de uma armadilha. Então tem que ver sempre se essa armadilha faz sentido para a história do local ou para a história que está sendo contada mesmo no jogo. Um exemplo aqui, vamos imaginar aqui que numa casa de uma velhinha senhora que todo mundo da cidade gosta, que ela não representa nenhum tipo de perigo, realmente, não é que ela aparente isso, mas ela realmente não apresenta, porque você sabe, você como mestre sabe se ela representa perigo ou não. Então ela não representa nenhum perigo, por que que vai ter uma armadilha na casa dela? Sabe? Claro, salvo as exceções, pode ser que tenha algum motivo para essa armadilha estar lá, mas geralmente não faria muito sentido. Então pensa bem se vale a pena colocar uma armadilha ali ou não. Voltando aqui à questão do D&D, o Guia do Mestre tem algumas páginas sobre armadilha. É pouca coisa, você lê rapidinho, são, se eu não me engano, 3 ou 4 páginas, mas vale a pena dar uma conferida, porque ali você vai encontrar
algumas sugestões de classe de dificuldade, dano que essas armadilhas podem dar e até mesmo alguns exemplos de armadilhas funcionais para você utilizar. Então vale muito a pena você conferir. E se caso você tem acesso a outros materiais sobre armadilhas, também vale a pena dar uma olhada, porque armadilhas são facilmente adaptáveis para o sistema que você joga. Tem um outro material também, que ele é muito interessante, ele tem diversos exemplos de armadilhas para D&D, eu vou deixar o link dele aqui na descrição caso você queira dar uma conferida. Só que ele é um material em inglês, eu já recomendei ele aqui num outro vídeo no canal, mas é um material muito bacana, que é o Game Master's Book of Traps, Puzzles and Dungeons. Ele tem exemplos tanto de armadilhas, obviamente pelo nome dele, tanto de armadilhas quanto enigmas e dungeons. Além de ter uma aventura pronta também. Esse material é bem bacana, vale muito a pena dar uma conferida. Ou, se você não quiser adquirir esse material, como eu falei, o livro do mestre do D&D tem algumas sugestões também. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários quais tipos de armadilha você mais utiliza nas suas aventuras de RPG. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, até mais!